Olá, estamos começando o último Foco e Gestão de 2017. Para você que nos acompanhou durante todo o ano, primeiramente o nosso muito obrigado. Hoje é o nosso 38º programa do ano. Estamos no ar há apenas 8 meses. Tem sido muito gratificante saber da legião de pessoas que está com a gente toda semana, seja no sábado, no domingo, no Brasil ou fora daqui. Tudo isso só tem sido possível devido à sua audiência, à participação de muitas empresas, empresários, pessoas que ano a ano constroem um mundo melhor e um país melhor. Agora chegamos ao fim de ano. Daqui a um dia, damos tchau para 2017 e que venha 2018, com muito vigor para todos nós. Mesmo que seja somente uma mudança no calendário e você vá acordar no dia 1º e a sua vida continuar a mesma, o significado da data e o pensamento da maioria das pessoas do mundo é desejar o melhor, criando uma atmosfera muito importante e, por que não dizer, muito bonita. Algo com energia, que é o combustível que move o mundo e as pessoas. O ano vai acabar, mas temos que ter em mente que precisamos mudar sempre. Temos que nos aperfeiçoar sempre. Temos que crescer sempre, mudar nossos hábitos, nossa rotina, comemorar primeiramente o fato de estarmos vivos, de poder se relacionar com as pessoas à nossa volta e produzir cada vez mais. Sim, temos que produzir, fazer a engrenagem girar da melhor forma. Temos que ter coragem todos os dias, levantar e trazer no coração e na alma aquela certeza de que você pode fazer a diferença e já faz todos os dias na sua vida e de repente na vida de alguém. Fim do ano, fim de um calendário, fim de um ciclo, mas começo de outros, começo de uma jornada. E estou aqui hoje justamente para desejar a todos um brilhante 2018. Além de agradecer a cada um de vocês que me acompanharam nesse projeto que nasceu e agora, mesmo ainda muito recente, está a todo vapor. E quero justamente isso, levar para você a melhor informação para a sua carreira, para a sua vida, de um jeito simples, de fácil entendimento, mas que acrescente a sua vida, a sua performance, no seu trabalho. São 8 meses de compromisso com você, telespectador, que tanto nos honrou ao longo deste ano de 2017. E agora, vamos falar só do programa de hoje. Atualmente, todos nós, seja no trabalho ou em casa, utilizamos computadores, tablets, aparelhos eletrônicos, tecnologias que desaparecem com a mesma rapidez que surgem. Comprou um celular de ponta hoje? Saiba que amanhã ele já vai estar fora de linha. E ao trocar o aparelho fica a dúvida: como descartar o antigo? Só a América Latina produz 10% do total global do já conhecido lixo eletrônico. Na região, o Brasil é o país que mais gera esse tipo de lixo. São aproximadamente 1,4 milhão de toneladas ao ano. Mas algumas empresas estão atuando para diminuir esses números. Como sabemos, o descarte não pode ser feito junto com o lixo comum, pois esses equipamentos possuem elementos químicos que podem trazer prejuízos ao meio ambiente. E muitas companhias investem na reciclagem desses aparelhos e outras até se dedicam somente a isso. Nossa reportagem foi conhecer algumas dessas empresas e ver como funciona esse processo. Vamos mostrar também histórias de superação. Empreendedores que começaram com pouco e hoje administram verdadeiros impérios no mercado. Pesquisa realizada em 2015 revelou que de cada 10 brasileiros, 4 são empreendedores ou estão envolvidos em algum tipo de negócio, direta ou indiretamente. Segundo o mesmo levantamento em 2015, a taxa de empreendedorismo no Brasil foi de 39,3%, a maior desde 2002. Outra reportagem bem bacana vai mostrar como está o aquecimento do turismo para janeiro. Se no ano passado o Brasil recebeu mais de 5 milhões de turistas,
2018 promete números ainda melhores para esse mercado. Projeções do Sebrae esperam quase 7 milhões de estrangeiros no país. Vamos entrevistar ainda o prefeito de um dos destinos mais procurados pelos paulistanos, Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Vai contar pra gente como a cidade se prepara para receber milhões de turistas na temporada de verão. A função do gestor é trabalhar de forma articulada e intensa entre todos os setores. É daqui a pouquinho. Fique com a gente. Decomposição rápida. Por meio de um sistema de lâminas e controladores de temperatura, uma máquina torna a decomposição de resíduos 50 vezes mais rápida que a compostagem natural. Ela tritura e desidrata qualquer tipo de alimento, desde cascas de frutas até ossos de frango, sem nenhum ruído. O produto final é um farelo fino e sem cheiro, que pode ser usado na horta de casa com toda facilidade. O Brasil é um país movido pelo agronegócio e ideias como essa permitem que o setor possa se desenvolver ainda mais, mesmo que seja dentro da casa das pessoas. Além disso, esse é um caso no qual a tecnologia vem para melhorar outro ponto: o desperdício dos alimentos. Ao invés de ir para a lata do lixo, esses resíduos podem ser reaproveitados e de uma forma muito positiva. Bateria de saliva. Em Nova York foi descoberto um jeito para se aproveitar a saliva humana e alimentar uma bateria de papel que funciona com uma só gota de saliva. A invenção, mesmo gerando uma quantidade de energia pequena, é suficiente para realizar exames médicos preventivos em regiões com poucos recursos, como as atingidas por desastres naturais. Mais uma forma de inovação tecnológica que vai ajudar milhões de pessoas e o melhor, na área da saúde, que ainda temos tanta carência. Gasto de energia. Cansado das contas de luz absurdas todos os meses? Para acompanhar como anda o consumo, foi desenvolvido um dispositivo que monitora o gasto de energia em tempo real. Para isso, o usuário deve ficar atento às cores que variam entre verde, que simboliza economia de eletricidade, amarelo e vermelho, que indica um alto consumo de energia. Uma ótima ideia, ainda mais para nós brasileiros que quase sempre estamos beirando a chance de racionamento de energia. Além disso, poder acompanhar os gastos por meio de cores é uma ótima maneira de ensinar as crianças como economizar. Evitando acidentes. Evitar acidentes no trânsito sempre foi uma prioridade para grandes desenvolvedores. Criado por uma startup americana, o aparelho STIR deve ser colocado no braço para que seus 16 sensores consigam ler a frequência cardíaca e a umidade da pele do usuário. A partir disso, a cada 2 segundos ele detecta qual o grau de sonolência e sinaliza caso a pessoa esteja prestes a pegar no sono. Dormir no volante, isso sim é perigo constante. Por isso esse sensor tem tudo para ser um sucesso de público. Caminhoneiros e outros profissionais que passam longas horas na estrada vão poder ter uma segurança a mais para garantir a volta para casa, sã e salvos. Não saia daí, que daqui a pouco tem mais novidades para você. A gente volta já já. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina.
mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional, com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Já voltamos com o segundo bloco do Foco e Gestão, aqui na Record News. Com o verão chegando, milhares de turistas arrumam as malas e partem para conhecer novos destinos. As altas temperaturas aquecem o mercado e diversas empresas do segmento aproveitam o período para alavancar as vendas. Conversamos com algumas companhias do setor para entender as estratégias para aproveitar a alta no movimento e para conhecer as expectativas para o início de 2018. Calor, praia, férias. Depois de um ano inteiro de trabalho intenso, nada é mais gratificante do que poder viajar, colocar os pés na areia e aproveitar o devido sossego. Com a chegada do verão e dos feriados típicos de final de ano, não são poucas as pessoas em busca de um destino paradisíaco para curtir ao máximo o tempo de folga. Após uma longa crise econômica e de um ano de mudanças importantes na política e no mercado, a demanda por viagens turísticas começa a entrar numa nova onda no Brasil. A busca está bem forte, né? Já está bem aí em cima da temporada e a coisa está correndo muito bem. Eu acho que a confiança voltou, né, das pessoas, né? A gente está mais com um momento melhor, né, de mais tranquilidade. Então as pessoas querem buscar as férias esse ano, né? Que o ano passado foi meio tumultuado para todos, esse ano está mais tranquilo. Então esse ano as pessoas vão investir nas férias com mais vontade do que o ano passado. Para descansar ou para se divertir, nessa época do ano, os lugares escolhidos dividem algo em comum. Neste momento, a temporada realmente o mais buscado é a praia, né? O Nordeste, os cruzeiros marítimos, onde tem praia, onde tem sol, que as pessoas buscam mais. Então o Caribe, muito forte também esse ano. Sempre Orlando, né? As viagens para os Estados Unidos, Orlando, na Flórida, sempre muito forte também, muita gente buscando. Então as pessoas querem mesmo lugares assim para tranquilidade, para descansar e para poder aproveitar também, para curtir mesmo as férias. A gente está sentindo realmente um crescimento bem legal, as pessoas buscando mesmo. Janeiro a temporada está praticamente vendida já, tem lugares ainda, tem Réveillon ainda, mas está muito bem procurado, muito bem vendida a nossa temporada. Com a retomada das vendas para a temporada de janeiro, algumas empresas já alimentam grandes expectativas para o ano que vem. A gente está com uma confiança muito grande no ano de 18 e nós temos certeza que vai ser muito melhor que o 17 e o crescimento vai ser grande também neste ano. O internacional cresceu bastante em relação ao ano passado, mas o nacional continua sendo a primeira opção de todos os brasileiros. A maior procura por viagens nacionais, ao invés das internacionais, mostra uma tendência contrária às temporadas anteriores. Mas essa mudança se deve apenas em parte à valorização do dólar. O principal fator é que as pessoas hoje, elas têm a viagem dentro da sua cesta de necessidades. Então as pessoas não deixaram de viajar. Então elas mudaram o seu comportamento, o seu hábito para fazer uma viagem mais econômica e mais curta
no território nacional ao invés de fazer no internacional. E no internacional também mudou o padrão, mudou a forma de turismo, compra-se menos, utiliza-se mais o destino, mas de uma forma mais econômica. Nós tivemos um crescimento nesse ano. Janeiro comparado a janeiro do ano passado, 2017, foi de 6%. Julho comparado a julho de 2016 foi de 15%. A expectativa é que janeiro de 2018 seja um crescimento acima de 2 dígitos. Né? E para o ano também seja uma expectativa de crescimento ainda maior que 2017. A recuperação da economia brasileira já começa a mostrar resultados no turismo. De acordo com dados do Ministério responsável pelo setor, as empresas viram seu faturamento crescer quase 5% nos últimos 3 meses. Outra pesquisa, feita pelo Grupo Expedia, mostra que a procura por viagens para janeiro em grupos de 3 ou mais pessoas aumentou 25% em relação ao ano passado. À medida que as nuvens tempestivas da crise vão ficando para trás, uma nova estação traz outras cores e sabores para a vida dos brasileiros. O melhor mesmo é saber que, enquanto alguns têm a oportunidade de revigorar o ânimo em algum dos destinos magníficos que o Brasil oferece, outros têm a chance de trabalhar em prol de uma economia que nunca precisou tanto de boas notícias. Muito legal ver que essas empresas se planejam com bastante antecedência para janeiro. E pensar que enquanto uns descansam, outros trabalham duro para garantir boas férias para os outros. Vamos receber hoje o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que vai contar para a gente como a cidade se prepara para receber milhões de turistas na temporada de verão, que está logo aí. Seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Prazer é meu, Silvio. Estou sempre à disposição. Felipe, com quase um ano de mandato, já dá para dizer o que você mudaria hoje na legislação para tornar a gestão pública mais eficiente? Olha, Sullivan, hoje o gestor municipal ele fica aí preso às fiscalizações, não só do Tribunal de Contas, mas da Câmara, e agora com uma judicialização muito forte. Isso atrasa muito o governo, acaba atrasando a administração, essa ação intensa do Judiciário, Ministério Público, enfim. Mas nós estamos trabalhando cada dia mais para acelerar, até porque a população não aguenta mais esperar. Nós estamos num momento aí imediatista em que as soluções têm que vir rápido e nós estamos trabalhando cada dia mais para poder devolver a qualidade do serviço público para o cidadão. O senhor é prefeito de uma cidade que recebe milhões de turistas todos os anos, principalmente no verão. Basicamente, nós podemos dizer que o senhor tem que governar tanto para esses turistas quanto para a população. Como é que você faz para lidar com essas duas expectativas? Olha, o Litoral Norte hoje, as 4 cidades do Litoral Norte, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, elas têm cerca de 350 mil habitantes. Na temporada, 2 milhões de pessoas. É um número muito expressivo. O que nós temos hoje é uma cidade de São Sebastião com mais de 110 quilômetros de extensão, uma cidade com 85 mil habitantes, mas com uma malha urbana preparada para 400 mil pessoas. Quando chega agora a temporada, esse número triplica, quadriplica. Nós passamos aí a receber não só os visitantes que têm suas casas, mas também os visitantes. De um dia, os visitantes que vão passar ali uma temporada. A cidade está se preparando para isso. Nós estamos organizando o novo plano de saneamento, organizando agora o recap das ruas, preparando também as estruturas de segurança, a parceria com a Polícia Militar, a parceria com a Polícia Civil e ampliando os nossos esforços na segurança com a Guarda Civil Municipal. Então a cidade se prepara, não só com shows e eventos, mas também com infraestrutura, segurança e, claro, a saúde, melhorias no pronto-socorro e a adequação. Um pronto-socorro preparado para atender essa população enorme que vem aí nessa temporada de verão, entre dezembro e fevereiro. Aliás, carnaval dia 28, quer dizer, muita festa acontecendo aí, muita festa acontecendo logo nesse início de ano. São Sebastião é uma cidade portuária e que também recebe os royalties do petróleo. A arrecadação poderia chegar em 2017 a 20 milhões de reais. Quanto esse valor representa no orçamento da cidade? Olha só, 20 milhões por mês.
nós estamos falando de um orçamento aproximado de 800 milhões ao ano. São Sebastião detém hoje o maior terminal de óleo da América Latina, ou seja, cerca de 60% do petróleo nacional passa pela nossa cidade, e tem um porto que é considerado um dos melhores do mundo em termos de navegação, um calado apropriado, cerca de 15, com pico aí de 60 metros de profundidade sem a chamada dragagem, ou seja, um calado com varrição natural, o que permite os grandes cargueiros do mundo atracarem no Porto de São Sebastião. Hoje uma condição diferente do Porto de Santos, que tem um calado reduzido. Então São Sebastião tem um potencial enorme. O governo do estado investindo agora na maior obra rodoviária do Brasil, que é a rodovia dos Tamoios com as alças de contorno que vai fazer acesso direto ao Porto de São Sebastião. Então nós estamos falando do escoamento da produção de todo o interior do estado de São Paulo, o norte do Paraná, a região do sul de Minas, parte do Mato Grosso, podendo ser escoada pelo porto da nossa cidade. É muito investimento e um crescimento espetacular para os próximos anos em São Sebastião e no estado de São Paulo. O litoral de São Paulo enfrentou principalmente na última década uma série de invasões em áreas de proteção ambiental. E por consequência surgem problemas também como saneamento. Isso é quase que a ordem natural das coisas. De que maneira isso pode ser evitado e o que a Prefeitura de São Sebastião tem feito para evitar esse tipo de situação? Nós já iniciamos a discussão com a Sabesp, que cuida do saneamento do estado de São Paulo e principalmente do nosso litoral norte. A decisão agora fica continuar com o contrato de gestão da Sabesp ou partir para uma PPP de saneamento. O fato é, nossa cidade, como eu disse, tem mais de 100 quilômetros e bairros que se tornaram microcidades, como por exemplo Maresias, Baleia, Barra do Una, enfim, bairros que têm ressonância não só no estado de São Paulo, mas também nacional, bairros que cresceram, que demandam por saneamento. Nós estamos trabalhando agora no plano de saneamento, nesse momento toda a equipe junta, trabalhando nesse sentido de definir aí os investimentos para os próximos anos. O fato é, a discussão está chegando já ao final, acredito que mais um mês a gente já tem esse norte definido para esse investimento, para poder cuidar da balneabilidade das praias e, claro, tratar da água e tratar do esgotamento sanitário. Mais saúde, mais qualidade de vida para a nossa cidade. A cidade de São Sebastião, como a maioria das cidades, ou por que não dizer todas as cidades de região litorânea, elas têm uma certa sazonalidade. Então tem um pico, como a gente está falando aqui, falamos há pouco, final de ano, carnaval é o maior movimento na cidade. Fora hospitais, transporte público e principalmente a segurança, passado essa época de turismo, vamos dizer assim, esse final de ano e esse carnaval, o que mais preocupa na cidade, tirando esses três fatores, dentro desse aspecto, fora a época de pico? Olha, segurança. Nós temos essa extensão enorme na divisa com Caraguatatuba e na outra divisa com Bertioga, uma extensão sem o policiamento presente, até por conta da questão geográfica propriamente dita. Então nós temos investido muito nesse momento fora de temporada na parceria com os municípios vizinhos. Por exemplo, Bertioga, estabelecemos uma relação de parceria com o prefeito Caio Mateus, onde as duas guardas civis e os dois comandos da Polícia Militar atuam em conjunto. Então as prefeituras articulando essas ações. Temos agora também a instalação de novas câmeras, ampliação do vídeo monitoramento e partindo por outro lado a questão da educação. É um problema intenso nosso por conta da logística, não só da logística da merenda, mas a logística dos professores, mas esses investimentos na educação para poder alcançar aqueles que moram distantes da região central, distantes das universidades, que possam estar formando o nosso povo. Então a gente tem investido muito nisso para ampliar essas possibilidades. Prefeito, uma das coisas que a gente mais vê o eleitor brasileiro reclamar é a falta de continuidade. Isso seja na prefeitura, seja no governo do estado, seja no governo federal. Ou seja, nós temos um determinado comandante, seja um prefeito, um governador, um presidente, começa um projeto e o próximo não dá continuidade. Na prefeitura do senhor, o que o senhor deu continuidade e o que o senhor espera que dê continuidade caso o senhor saia depois? Olha, esse clima de picuinha política, ela tem que terminar. Nós temos que fazer gestão moderna e olhar para frente. O Brasil precisa desenvolver. Não dá mais para governar olhando o passado.
Todos os programas que funcionavam continuam funcionando. Obras que foram paralisadas foram retomadas e obras que estavam em andamento nós vamos entregar à população. Nada do que é bom para o povo foi paralisado, pelo contrário, nós aproveitamos já esse avanço para avançar cada dia mais. O povo precisa de respostas rápidas, o governo tem que estar preparado para isso, até porque nós temos a cultura da reclamação. A gente sempre reclama, mas o gestor, quando chega na cadeira através do voto popular, tem que trabalhar rápido. E é esse o nosso lema. Velocidade, ação, para fazer com que a cidade funcione e, claro, pensando as próximas gerações. Prefeito, nosso papo está muito bom, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo. O Foco em Gestão volta já já, não saia daí. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com Foco e Gestão e recebo aqui no estúdio o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. No bloco anterior, falamos sobre como é governar uma cidade que recebe tantos turistas e quais os próximos investimentos da gestão. Prefeito, essa é a sua primeira experiência em um cargo executivo na política, mas o senhor já está nessa área há bem mais tempo. É fácil acostumar com a oposição, com as críticas e principalmente agora com as redes sociais contribuindo tanto? Olha, crítica se responde com trabalho. Tem que agir, tem que trabalhar. E aí o resultado começa a aparecer e os críticos começam a sumir. Nós temos que governar por uma maioria silenciosa e não por uma minoria ruidosa. Essa ação de governo tem já dado os resultados. Foram meses aí de início de governo muito intensos, com uma ação positiva, a população está percebendo isso, aprovação acima de 70%, e o que nos dá a condição de trabalhar, sem nos preocupar com essa turminha das redes sociais. Até porque o cidadão quer resultado, e nós temos aqui que cuidar do povo. Prefeito, talvez a principal diferença entre o trabalhador público e o privado seja a estabilidade dos concursados na rede pública. Como é que o senhor vê essa questão da estabilidade do concursado? Olha, a estabilidade do concursado é um casamento que dura para sempre. Dificilmente ele é rompido, salvo aí um processo administrativo ou uma ação judicial que interrompa esse vínculo. Para a administração é um dos maiores desafios, porque trabalhar motivando os funcionários públicos a cada gestão, a cada ano que passa do novo governo, não é fácil. Nós temos trabalhado intensivamente em cursos de qualificação, cursos de readaptação desses funcionários, organizando a gestão, investindo no funcionário público com novos equipamentos e dando condições de serviço. Esse
É um dos grandes desafios para que a gestão possa avançar e não travar. É o que eu disse no início, é um casamento. Tem que ser feita a manutenção, tem que ser aplicado o amor e o carinho constantemente para que o cidadão tenha de volta aí a qualidade do serviço público. Todos nós sabemos que a gestão pública é complexa e que é muito difícil controlar 100% de tudo o que acontece com seus subordinados. O senhor considera que as leis brasileiras são eficientes ou ainda muito brandas para o funcionário público que comete algum tipo de crime no exercício da sua atividade? Olha, Sullivan, essa legislação brasileira, primeiro, é uma legislação arcaica, não só na questão administrativa, colocando foco no servidor público, mas em todos os setores. Extremamente retrógrada e, claro, protege demais. A gestão pública, ela precisa avançar, precisa de velocidade, celeridade. Hoje, governar é atender as demandas e atender as prioridades que estão no nosso dia a dia. Nós temos problemas na saúde, precisa trocar um equipamento, precisa trocar um servidor. Você tem o quê? Uma legislação que trava tudo isso. O Brasil ficou amarrado numa legislação antiga, ruim, precisa ser revista. Essa terceirização, que foi recentemente discutida no Congresso, isso está agilizando muito, mas precisamos avançar cada dia mais. O governo, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, precisam se soltar dessas ataduras e avançar. Não dá mais para o país ficar nesse sentido. Mas, de qualquer forma, nós estamos governando, olhando para frente e trabalhando da melhor maneira possível para dar qualidade aí no atendimento. Prefeito, eu imagino que na campanha o senhor tinha um plano de governo e metas para convencer a população a votar no senhor. E deve ter feito uso disso. O senhor acha que a população acompanha o dia a dia da gestão para saber se o prefeito vai entregar tudo o que prometeu? Olha, nós tínhamos sim um plano de governo, aliás, temos um plano de governo que está sendo cumprido à risca. A população, de uma maneira em geral, não acompanha, mas ela percebe. Ela percebe quando o atendimento do pronto-socorro está organizado, está rápido. O atendimento nas unidades básicas de saúde mais ágil, prontuário pronto. Quando vai na farmácia, medicamento disponível. Chega na creche, chega na escola, as unidades estão pintadinhas, arrumadas, seus filhos estão sendo bem cuidados, boa merenda. Então a população tem essa percepção. O dia a dia da administração pública é extremamente complexo. Hoje nós temos mais de 14 secretarias, um contingente de mais de 3.500 funcionários para atender os 114 quilômetros de extensão do nosso município. São 6 regionais que cuidam da zeladoria urbana. Então hoje a população começa a perceber as diferenças na cidade. Por isso, a função do gestor é trabalhar de forma articulada e intensa entre todos os setores. O senhor não considera que a máquina pública ela é muito mais lenta para a tomada de decisão do que as empresas privadas? O senhor é um defensor das privatizações? Olha, eu sou um defensor do esvaziamento do Estado enquanto gerenciador de atividades que poderiam sim estar na mão da iniciativa privada. É tudo muito burocrático, é o que eu comentava agora há pouco. Por exemplo? Olha, no município, ações, por exemplo, de cultura. Nós vamos contratar o artista X, Y, enfim, você vai fazer um evento cultural. Passa por um processo licitatório. Isso emperra, isso trava a cultura, não deslancha. Na saúde, nós temos funcionários e equipamentos que precisam ser atualizados constantemente. Você precisa, então, ter um braço. Hoje, o braço permitido é o OS, que é a terceirização através de uma organização social. Então, esse desmembramento de serviços públicos para a iniciativa privada, seja ela na forma de organização social ou de ONGs, enfim, independente da questão jurídica, ela se faz necessário. O controle e a administração de creches, por exemplo. Nós precisamos ter pessoas capacitadas, qualificadas. Se você tem problema com um monitor de uma creche ou uma pajem, você não pode demitir. Você tem que abrir um processo administrativo, o funcionário fica encostado. Para você contratar outro, tem que abrir concurso público. Isso tudo emperra. Então, facilitar a parceria nessa cogestão, ou seja, que o município ele não tem empresas, é muito pequeno, mas municípios maiores, ou estado,
ou própria União, tem sim que partir para a terceirização e começar a enxugar a máquina. A máquina precisa ser mais ágil. Legislação que trava, estrutura arcaica. Nós temos que avançar. Eu acredito que o Brasil está passando por essa reforma administrativa, ainda que inconsciente, que nós vamos agora aplicar na prática aí nos próximos anos para poder dar celeridade à máquina pública. Prefeito, nós falamos sobre o seu plano de governo, né, que o senhor deve ter usado isso na campanha e vem executando à risca, como o senhor bem colocou aqui. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, ao longo do que foi pensado antes, durante a campanha e agora na execução, trazendo aquela máxima que eu sempre brinco aqui no programa, que eu digo, jogo é jogo, treino é treino. O que vocês foram colocar em prática nesses 10 meses e viram que a coisa não era bem assim e teve que mudar a rota? Olha, primeiro na questão orçamentária, orçamento e finanças. A parte administrativa financeira é o grande desafio da máquina. Primeiro, porque você não tem pessoas capacitadas no mercado. As poucas que se capacitaram já foram absorvidas, ou na prefeitura ou na iniciativa privada. Mas falta gente para pensar, planejar a inteligência financeira dos municípios. Hoje nós estamos vendo a quebradeira de estados, quebradeira aí de municípios ao longo de todo o país. É a falta de inteligência financeira. Pensar a organização, a regularização dos pagamentos, o recebimento de recursos provenientes, sejam dos royalties, sejam dos repasses estaduais ou federais. O maior gargalo hoje da administração é ter essa inteligência financeira para transformá-la em ação. Ter um plano de metas é importante, mas o plano de ação para o início de governo e para dar a resposta ao cidadão, ele tem que estar presente. E aí é necessário essa capacidade da aplicação financeira. Uma licitação, por exemplo, leva aí 40, 50, 60 dias. Uma PPP, uma parceria público-privada, 300 dias. Só que eu preciso trocar a luz do bairro. As vias precisam ser iluminadas. Uma PPP de iluminação que resolveria o problema leva quase um ano só de tramitação. Então, repensar, capacitar e investir na educação dos servidores tem que ser um dos objetivos principais de qualquer gestão pública. Fazendo um trocadilho aqui, prefeito, para a gente encerrar a nossa entrevista, é preciso ter um plano de governo, é preciso ter um plano de metas, mas também tem que ter foco e gestão. É isso? Perfeitamente, é exatamente isso. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Sullivan, parabéns. Começar um negócio é sempre um desafio, mas para muita gente está aí o prazer de empreender. Não à toa, muitos negócios que surgiram pequenos se tornam verdadeiros impérios. Apple, Sony e até mesmo o Google começaram minúsculas, utilizando as garagens como escritórios. Porém, hoje é quase impossível não utilizar pelo menos uma dessas empresas no seu dia a dia. Visitamos algumas organizações que nasceram assim, bem pequenas, e hoje empregam milhares de colaboradores e são sucesso no mercado. Confira comigo. No Brasil, empreender é um verbo muito comum. Em um país que começa aos poucos a sair de uma das mais graves recessões econômicas de sua história, arriscar tudo para colocar uma ideia em ação tem sido um caminho bastante procurado. Na lista dos países mais empreendedores do mundo, o Brasil aparece também entre os que mais fecham empresas. Os dados mais recentes do IBGE mostram que metade dos negócios abertos no país fecham as portas antes de completar 4 anos. Mesmo assim, não faltam exemplos de ideias que deram muito certo por aqui. Diversos segmentos têm hoje empreendedores de sucesso, que se tornaram exemplo para quem tem vontade de se arriscar no mercado, mas não sabe por onde começar. Comida na caixinha, um novo modelo de vendas multicanal e outras tantas ideias que ajudam no dia a dia da população. São sacadas criativas para resolver problemas comuns que conseguem explorar nichos que até então ninguém tinha dado muita atenção. Ser um empreendedor de renome à frente de grandes negócios exige muito mais do que uma nova abordagem para situações cotidianas. É preciso muito trabalho e disposição para transformar os sonhos em realidade. Uma ideia na cabeça precisa de mangas arregaçadas para dar certo. No começo, o idealizador do negócio trabalha bastante sozinho e precisa se dedicar integralmente.
Quem já passou por essa experiência garante que fazer algo dar certo é um processo lento e que não dá para desistir no primeiro tropeço ou se acomodar. Você tem que fazer e amanhã fazer de novo e refazer. Hoje tem um outro termo que é o falhar rápido, né? Quanto mais rápido você falhar, mais rápido você vai acertar. E aí você entra num ciclo virtuoso de erra, acerta. Então hoje você não pode se acomodar de jeito nenhum. Conhecer o mercado de atuação é outro fator importante. Grandes marcas de sucesso começaram a partir da observação diária de concorrentes para ter certeza de que aquela solução trazia mesmo um diferencial. Mesmo assim, tentar implantar uma nova ideia passa pelo desafio de convencer o mercado de que ela é válida, fazendo com que as pessoas entendam e apostem naquele produto ou serviço. Lógico que no começo não foi tão fácil quanto eu imaginava, né? Porque você planeja algo, você idealiza algo, pensando que os consumidores vão entender, né, toda a sua estratégia de marketing, de divulgação, e não funciona muito bem assim. Até o meu primeiro pedido não foi de uma pessoa interessada em comida, foi uma pessoa interessada em comprar box para banheiro. A pessoa entendeu que eu vendia Chinese box, era um box para banheiro chinês, porque na época tinha só o American box e eles achavam que o Chinese box era mais barato. Então a gente foi educando, né? Educando o consumidor e com o tempo eles aprenderam. Para o negócio ser bem sucedido, ele já precisa começar com um caminho definido e ter uma razão de existir. Muitos empreendedores modelo acreditam que a ideia já precisa dar resultados desde o primeiro momento, sem muito espaço para operar no vermelho. Também é preciso ter em mente que o empreendedor nem sempre é sinônimo de dono do negócio. O empreendedor ele tem várias características e ser empreendedor não é ser dono. Existe muito essa confusão de achar que um empreendedor é um dono. A pessoa pode ser dono, acionista de uma certa empresa e não ser um empreendedor. São coisas diferentes. E a pessoa pode empreender sendo funcionário, colaborador de uma empresa. Ou seja, o empreendedor tem a característica de fazer, de acontecer, de não passar a missão para os outros, de realmente não ser limitado naqueles afazeres, naquela proposta que ele tem. Ele tem que ir além disso, ele tem que ir além não só daquilo que esperam dele, mas daquilo que ele acha que ele é capaz. Isso é empreender, é você ir além daquilo que você imaginava. Hoje, alguns nichos de atuação se destacam como boas oportunidades para quem quer inovar. O mercado pet e o de produtos voltados para idosos podem ser alternativas válidas para novas ideias de negócio. Quem resolver apostar nesses ou em outros segmentos deve ter em mente também que ideias têm prazo de validade e precisam estar em constante renovação. Eu entendo que todo negócio envelhece, toda ideia também envelhece. Você tem que construir e reconstruir todos os dias o seu negócio, a sua ideia. Isso também é uma característica do empreendedor. Você nunca chega e alcança o sucesso. Sempre que me perguntam se eu alcancei o sucesso, eu sempre digo que o sucesso é alcançado todos os dias. Todo dia, você precisa vencer. Soluções que revolucionaram o mercado, nasceram e nascem das formas mais diferentes possíveis e a todo momento. Mas essas ideias de sucesso trazem o suor de seus idealizadores no DNA. Sonhar é apenas o primeiro passo, mas arregaçar as mangas e implementar é o diferencial que vai fazer o seu negócio se transformar em uma marca reconhecida no mercado. Bacana ver que quando temos uma ideia e persistência, nossos sonhos dão certo. A luta e o trabalho são partes importantes, eu diria, a pedra filosofal de qualquer empresa de sucesso. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Com
Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão. A América Latina produz 10% do lixo eletrônico do mundo todo. E o Brasil é o maior poluidor, com 1,4 milhão de toneladas ao ano. Para saber como fazer esse descarte de maneira correta e sem prejudicar o meio ambiente, nós visitamos algumas empresas que pegam aqueles computadores, tablets, celulares mais velhinhos para reciclá-los de maneira correta. Você sabe para onde esses aparelhos deveriam ir após o uso? E como é feito o correto manuseio deles? Confira comigo agora na nossa reportagem. Em casa ou no trabalho, todo mundo tem um computador, celular, TV, ventilador, micro-ondas e uma série de outros eletrodomésticos essenciais para o dia a dia. Mas, depois de algum tempo, quando esses aparelhos não funcionarem mais, eles serão conhecidos por resíduos eletrônicos, ou os famosos lixos eletrônicos. E não são muitas as pessoas que sabem fazer seu descarte correto. A maior parte da população coloca esses itens no lixo comum. Outros ainda preferem deixar em caçambas ou lixões. E não é difícil cruzar, vez ou outra, com um desses elementos no meio da rua, o que é mais perigoso do que parece para a saúde e para a natureza. E se eu pego e descarto isso indevidamente, incorretamente, além de eu perder a oportunidade de reaproveitar esse recurso natural que já tirei da natureza, esse recurso natural que são metais pesados, eles são danosos, eles são perigosos, eles causam problemas, impactos ambientais negativos, tanto para o meio ambiente, para o solo, para as águas, para a nossa saúde. Então eu aumento a devastação, eu vou poluir mais ainda e pior ainda, eu vou envenenando a gente. Fazer a reciclagem do lixo eletrônico é extremamente importante para o meio ambiente. Essa empresa coleta os itens que são descartados e fazem todos os processos para reciclá-los corretamente. Todo dia, são dezenas de resíduos eletroeletrônicos que chegam de todo o estado de São Paulo. Tudo que nós coletamos ou recebemos, né, ou recebemos aqui no nosso galpão, no nosso balcão, ou a gente coleta nas residências das empresas, ou nos pontos de entrega voluntária, a gente vai dar entrada nesse material, a gente vai documentar isso por peso, por unidade, por fabricante, por tipo. Tem todo um controle de estoque e do tipo de resíduo que a gente está fazendo, né, que a gente está coletando. Vai para o nosso estoque, onde a gente faz uma pré-triagem por tipo de família, por tipo de processamento. Vai para a nossa produção, que na nossa produção a gente avalia se aquilo é um estoque, né, para desmontagem, para manufatura reversa, ou se vai para o nosso museu, porque de alguma forma ele conta a história da tecnologia, ou se de repente vai para a nossa oficina de arte, ou seja, é feita essa triagem para entender o que nós vamos fazer. Grande parte da população não sabe aonde vão parar os aparelhos eletroeletrônicos que não funcionam mais. Muitos até se preocupam e buscam informações na hora de comprar um celular ou televisão, mas quando chega o momento de descartá-los, não tem a mesma atenção. Segundo o recente levantamento das Nações Unidas, 80% do lixo eletrônico produzido no mundo no ano passado, cerca de 35,8 milhões de toneladas, não foi reciclado. A reciclagem desses itens é importante porque pode expor o ecossistema a metais e compostos perigosos. A maior parte, mais de 95% do que a gente recebe, vai para a manufatura reversa, que é a desmontagem. Uma vez que desmonta todo o equipamento eletrônico, ou elétrico, eletroeletrônico, você tem partes e peças
plásticas, ferrosas, não ferrosas, e aí tudo aquilo que tem reciclabilidade, que tem no mercado empresas que adquirem para reaproveitar, a gente comercializa. Vem daí a renda do cooperado, dessa venda de resíduo reciclável. O que não tem reciclabilidade ou aquilo que o mercado não absorve ou não tem mercado ainda, a gente tem que contratar empresas que são habilitadas para fazer um tratamento deste resíduo de forma a neutralizar esse efeito que esse resíduo tem no meio ambiente. A fim de mudar esse cenário, algumas empresas de tecnologia fazem programas para conscientizar a população sobre a importância de destinar corretamente celulares, baterias, chips e outros acessórios eletrônicos obsoletos ou fora de uso. Claro Recicla é um programa que trata esse lixo eletrônico. O que é muito bacana é que a gente disponibiliza as urnas de recolhimento nas nossas lojas. A gente tem mais de 140 lojas próprias e a gente pretende levar essas urnas para todas as lojas que nós temos com agentes autorizados. E os nossos clientes, os nossos colaboradores são orientados a descartarem os seus lixos eletrônicos nessas urnas. Então a gente faz um trabalho de orientação, a gente faz um trabalho de divulgação, né, da importância disso, por meio dos nossos canais de comunicação, por meio do site do nosso instituto, né? A gente tem um Instituto Net Claro Embratel que acredita e que fomenta esse cuidado, essa preservação. E aí a gente então disponibiliza um meio físico para que as pessoas possam descartar. A gestão dos resíduos eletrônicos é uma atividade licenciada, gerida por órgão ambiental. Por isso, companhias que trabalham com a coleta e reciclagem desses produtos têm que ter uma autorização para operar de forma legal. Infelizmente, no Brasil, no nosso mercado, nós temos muita empresa na informalidade, né? E é uma curiosidade, nós brasileiros estamos acostumados a pesquisar uma empresa antes de adquirir um produto, antes de comprar. Mas a gente não tem o mesmo comportamento quando vamos descartar o nosso resíduo. Quer dizer, se nós já fazemos isso para comprar, deveríamos fazer a mesma coisa, pesquisando onde descartar, com quem descartar, até para ter a certeza e a segurança de que o resíduo que eu gerei será de forma ambiental tratado. De acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade de São Paulo, cada cidadão gera cerca de 2,8 quilos de eletrônicos por ano. Ou seja, só na capital existe uma grande quantidade de aparelhos sendo gerada. Se nós aqui na cooperativa que temos a capacidade de triar 100 toneladas por mês e estamos triando apenas 25 toneladas, trabalhando bem abaixo da capacidade, fica evidente que o que nós estamos fazendo na prática é quase nada com o potencial de eletrônico que está sendo descartado no meio ambiente. Todo mundo está cansado de saber que o Brasil está cheio de problemas em todos os aspectos, mas são poucos que saem da zona de conforto para tentar melhorar o cenário nacional. Fazer o descarte correto do lixo eletrônico pode parecer pequeno perto de outras questões graves, como educação e violência. Mas, acredite, é um dos desafios que mais merece atenção da sociedade atual para evitar a poluição e a destruição do meio ambiente. Quem sabe, assim, não começamos a olhar para o futuro com mais esperança. Eu aposto que você não sabia como fazer o descarte correto do lixo eletrônico e tem uma gaveta cheia de aparelhos antigos, não é? Mas agora você sabe que algumas empresas têm programas de reciclagem e até retiram os produtos em casa, ou possuem pontos de descarte em locais específicos para que todos possam jogar o lixo eletrônico de maneira correta, assim como mostramos agora na nossa reportagem. Realidade mista. A realidade mista foi criada pela Microsoft com o objetivo de transformar o uso do Windows 10 em uma experiência 3D. A proposta da Microsoft é trazer a experiência da realidade virtual para seu sistema operacional de computadores, no qual seus programas e aplicativos serão vivenciados em um ambiente virtual que simula experiências físicas, e também será possível usar os softwares de forma simultânea. Isso a gente só via em filmes, mas agora a tecnologia está evoluindo tanto que os próximos a interagir com programas e softwares que antes só víamos no computador seremos nós. Escova inteligente. Controlar a escovação dos dentes dos seus filhos ficou mais fácil. A escova Benjamin Brush
é um acessório inteligente que conta com um motor de alta velocidade e saída de som à prova d'água. A cada 30 segundos, ela vibra para avisar o usuário que está na hora de limpar outras partes da boca. Um aplicativo conectado à escova armazena dados como o tempo gasto em cada escovação e dá pontos para quem demora mais. Uma maneira lúdica de ensinar os pequenos como escovar os dentes de forma correta. Tenho certeza que até alguns adultos vão querer esse aparelho, nem que seja para tornar a boca ainda mais saudável, brincando. Transplantador de mudas. Uma máquina capaz de transplantar mudas em questão de minutos tem chamado a atenção. A máquina trabalha usando um braço de metal e possui 264 células. O aparelho não usa combustível ou energia e requer apenas um operador para puxá-lo. Isso é sensacional e vai diminuir muito o tempo para os agricultores. Tecnologia boa é assim, chega e já conquista todo mundo. Futuro da eletricidade. O futuro da eletricidade pode estar nas mãos de painéis de papéis solares. Pesquisadores australianos desenvolveram a tecnologia que depende de tinta solar especial para funcionar. A tinta conduz a eletricidade e pode ser impressa diretamente em plástico. Com apenas 10 impressões, é capaz de abastecer cerca de 1.000 casas com eletricidade. A energia limpa pode ajudar a aliviar os gargalos de distribuição que temos no país. Hoje, a utilização das hidrelétricas causa muitos problemas para o sistema, principalmente em épocas de poucas chuvas. Quando caem os níveis dos reservatórios, como aconteceu recentemente em Brasília. E agora, para fechar 2017 com muito bom humor, separamos alguns erros de gravação desse primeiro ano do Foco em Gestão. Muita coisa acontece por trás das câmeras e nós resolvemos compartilhar com você alguns dos momentos dos nossos bastidores. Confira comigo. Esse eu quero ver antes, Fernanda. Esse eu quero ver antes. De um dos principais nomes da gastronomia brasileira, Olivier Anquier. Olivier é chefe... Pensei que ia chamar o cara. O inventor Ryan Yassin... Como é o nome desse cara? Ryan Yassin. Ryan Yassin mesmo? Yassin? Assim? Roubou a... Amazon. Resolve aí os dois? Amazon. Ou Amazon. Ou Amazon. A Jimmy. É Jimmy? Jamie. 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 Vamos lá. Vice-presidente de RH da PepsiCo. A PepsiCo. A PepsiCo. Qual é o problema com essa palavra? Para as notas eu vou ter que colocar calça, né, Fernanda? Um dispositivo que do Serviço de Proteção a Crédito. Eu engasguei. 2, 1. 3, 2, 1. O Brasil já saiu. 3, 2, 1. E é sempre Bron. Ficou tão espontâneo, pô. Superintendente de Desenvolvimento Humano e Organizacional. É bem possível. Vocês vão deixar ou não?
agora sim, agora a notícia é boa. E as pessoas já planejam 2018. E até latidos de cachorros. Cachorros com acento agudo. Deu uma engasgadinha lá atrás, mas eu acho que passa. Três. Como tá meu cabelo? Tá espetado? Tá reto meu microfone? Fê, retinho mesmo? Retinho. Mas se temos metas profissionais, e como ficam as pessoais? É investir em uma previdência privada ou dar um jeito de fazer um bom perde-meia? Perde-meia! Daqui a pouco a gente volta. Não, volta. Que foi esse gesto no final? Esquece. Você não viu o que eu fiz. Que ridículo. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Agradeço pela sua audiência. Espero você no ano que vem. Para mais programas cheios de inovação e assuntos interessantes para a sua vida pessoal e profissional. Eu espero você aqui sábado às 9 da manhã e domingo às 6 da tarde, aqui na Record News. Eu e toda a equipe do Foco em Gestão desejamos a você e familiares um excelente 2018.